Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oliver Talk. Meu nome é Stephanie Ferrari e no assunto de hoje vamos discutir sobre a tal moral construída que a esquerda tenta a qualquer custo destruir quando levada em conta a religião cristã. Vamos lá? O que frequentemente permeia o senso comum é que a Igreja Católica imputa ao indivíduo cargas de responsabilidade moral e até mesmo constrói uma moral punitiva e subversiva à lógica da virtude, quando, na verdade, não é bem assim. E sabe por quê? Pode soar estranho, mas quanto menos religião autêntica o indivíduo possui, mais moralismo ele expressa na sociedade. Esse é um mecanismo compensatório, e é de compensação porque a moral civil se transformaria no próprio Deus. A moral absolutizada é o substituto da religião, de forma que quem acredita em um Deus e tem um Deus para conversar, não precisaria de ninguém que o fiscalizasse de fora. A tal moral construída que muitos grupos militantes vomitam por aí em seus discursos é incoerente, porque concebe essa moral de maneira que a sua construção a priori seria machista e opressora. Esses grupos que se afirmam contrários à formatação social atual repetem como mantra e reproduzem suas frustrações individuais não no aspecto individual, mas no aspecto social, e não consideram os porquês da sociedade funcionar dessa forma. É aquela velha discussão da crítica pela crítica. Tenho angústias como qualquer ser humano. Tenho dúvidas existenciais e como nada dentro da minha ideologia maluca consegue me preencher do meu vazio, eu simplesmente critico e reproduzo a ideia de que o ambiente deve ser alterado. Então veja, se a pessoa, enquanto indivíduo independente e não meramente como pertencente a um grupo, não tem as condições psíquicas para lidar com as próprias angústias, em vez de buscar respostas internamente, através de processos de autoconhecimento, ou se apegando a algo como a fé, esse indivíduo empobrecido tenta mudar o meio e considera esse meio opressor. Claro que o ambiente nesse aspecto individual pode acabar sendo opressor mesmo, porque nessa lógica egoísta de sempre ter razão, não estamos tratando mais o indivíduo como único, mas inserido em um grupo. E esse grupo, ou essa sociedade, acaba sendo opressora simplesmente por não fazer as suas vontades. Veja como isso faz uma confusão, porque é muito mais difícil e trabalhoso ter responsabilidades individuais. E dessa forma, o caminho mais fácil é de mudar tudo que está ao seu redor e não tentar se adaptar. A questão não é a adaptação em uma cultura opressora, ou uma moral que propague a morte do espírito de mudança, ou até a higienização de raças, credos, pensamentos e por aí vai nessa loucura. Não estamos falando disso. E não estamos vivendo nesse mundo horrível que a esquerda pinta nas militâncias, não. Aqui a questão é, a sociedade vem funcionando. E se você se vê como um estranho no ninho, o caminho é buscar compreender aonde de fato está esse problema, no indivíduo ou realmente na sociedade. E aqui pode sim haver uma mudança nos costumes, viu? Nas regras e na própria moral social. Mas veja, para isso, identificamos que o problema deixou de ser meramente do indivíduo. Por exemplo, a moral nazista ou a moral bárbara que já foram aceitas foram repreendidas e foram alteradas por uma moral cristã e pela moral civilizada. Agora, se a sociedade está construída em bases sólidas de leis e de condutas que protegem a sociedade, caberia ao indivíduo buscar saber se ele não está se colocando como uma criança mimada, simplesmente porque não teve as respostas que ele quis dessa sociedade opressora. Então, a esquerda que luta tanto contra a verdade cristã opta por amputar a sociedade pelo medo de refletir sobre a própria existência e lidar de forma madura com os problemas psíquicos individuais. Veja como isso se aplica às premissas da guerra cultural, que para mudar a conduta de um povo, deve-se mudar a sua moral. E a esquerda, para não ser demonizada por agredir a sua
própria lógica de liberdade, busca oprimir de forma velada e muito sorrateira. E veja, é exatamente por isso que não se impõe nada por lei, mas o desgaste da moral cristã inicia onde? Na educação, nas escolas. É a formação de indivíduos pouco resilientes às frustrações do mundo, onde a permissividade de ser o que quiser e de fazer o que quiser é posta como verdadeira moral a ser seguida. Tente perceber como essa liberdade total é perigosa e ainda pode gerar uma conduta anarquista na cabeça empobrecida desse indivíduo. Por que você acha que a ideologia de gênero e a destruição da família brasileira são pautas extremamente defendidas pelos movimentos militantes? É irônico pensar que essa quebra de paradigma que as bandeiras dos movimentos levantam buscam assassinar a qualquer custo a virtude da moral cristã e ainda eliminar qualquer norma de conduta e normalizar o quê? A não conduta. Isso claramente, se tratando de sociedade, geraria um caos. É sabido que sociedades que não possuem um mínimo de organização e que não seguem regras, que não seguem diretrizes simples, elas são engolidas por outras sociedades organizadas. Nas próprias guerras territoriais antigas, a extinção de um povo ocorria não nos campos de batalha, mas quando se eliminava o quê? A língua desse povo, a cultura daquela civilização. Então veja, por que a esquerda propaga tanto aquelas tais campanhas de desarmamento? Você consegue ver alguma relação nisso? Porque primeiro, para a esquerda, não é interessante o povo se armar e ela mesma não quer fazer valer a sua opressão em uma carnificina humana. A carnificina da esquerda começa com a destruição de valores morais da sociedade e da cultura. Esse processo inicia de forma astuta desde a infância. Então, por que desde a infância? Porque essas crianças hoje, sendo doutrinadas, amanhã eles serão os adultos militantes da ideologia de gênero. Existem certos padrões morais equivalentes em todos os povos. Como exemplo, um assassinato é crime, o adultério é errado, a mentira não é bem aceita e assim por diante. Isso não é uma mera questão da subjetividade da lei dos homens, mas é válido remeter a uma espécie de pactos inerentes ao ser humano. Alguns deles vêm de forma programada, de forma inata. Outros ocorrem por meio de acordos que simplesmente permitam a perpetuidade da espécie e até de minimizar conflitos sociais. Afinal de contas, a moral começa onde o mero instinto animal e de sobrevivência terminam. Todo povo se utiliza de alguma moral. Ela é a diretriz e quem oferece substância aos valores da sociedade, que provém, sobretudo, da religião. E esse foi mais um Drops do podcast Oliver Talk. Mas se você gostou, já sabe, né? Curta e compartilhe para que a gente consiga alcançar um número maior de pessoas. Até mais!